Em 1929, o Brasil era um país com uma única engrenagem. Girava tudo em torno do café. Exportações, empregos, crédito, impostos, tudo dependia de uma única commodity. E quando a Grande Depressão chegou, essa engrenagem travou, mas o que aconteceu depois disso é uma das histórias mais surpreendentes da economia brasileira. Porque o Brasil não apenas sobreviveu à maior crise do século XX, ele aproveitou a crise para se transformar. Fica até o final, porque hoje eu vou te mostrar como o Brasil saiu de uma economia que dependia totalmente do mundo externo e criou, quase por acidente, um mercado interno capaz de sustentar o próprio crescimento. Para entender essa transformação, você precisa entender primeiro o que acontecia com o dinheiro dentro da economia brasileira durante a crise. Quando o governo decidiu comprar e destruir os estoques de café, ele precisava de dinheiro para fazer isso. E como não havia crédito externo disponível, esse dinheiro veio de dentro. O governo expandiu o crédito interno. Em outras palavras, criou dinheiro. Imagina que o governo injetou 1 bilhão de cruzeiros na economia para comprar café. Pelo efeito multiplicador, esse bilhão gerava 3 bilhões de renda na economia como um todo. O fazendeiro recebia, pagava o funcionário comprava no comércio, o comércio pedia para o fornecedor e assim por diante. Até aí, parece ótimo. Mas tinha um problema escondido nessa conta. Com mais dinheiro circulando, as pessoas queriam comprar mais coisas, e parte dessas coisas vinha de fora, importações. Máquinas, tecidos, produtos industrializados. O Brasil era muito dependente do mercado externo para suprir essa demanda. Só que as exportações haviam despencado. O dólar que entrava no país era muito menos do que antes. E agora a economia precisava de mais dólar para pagar essas importações induzidas pelo aumento da renda interna. O resultado foi inevitável. Desequilíbrio externo. O Brasil estava gastando mais divisas do que ganhava. E como esse desequilíbrio se corrigia? Da única forma possível, o câmbio se desvalorizava ainda mais. Entre 1929 e 1931, o poder de compra externo da moeda brasileira caiu cerca de 50% a mais do que o poder de compra interno. Isso significa que tudo que vinha de fora ficou muito mais caro, enquanto os preços dentro do Brasil subiram bem menos. E aqui começa a grande virada. Quando os produtos importados ficam mais caros, as pessoas e as empresas naturalmente começam a procurar substitutos dentro do próprio país. É uma lógica simples. Se o têxtil importado dobrou de preço, o têxtil nacional fica competitivo. Se a máquina estrangeira ficou inacessível, surge espaço para fabricar aqui. Isso é o que os economistas chamam de substituição de importações. E nos anos 30, esse processo aconteceu no Brasil em escala nunca vista antes. O volume físico das importações caiu mais de 60% entre 1929 e o ponto mais baixo da crise. 60%, a participação das importações na renda do país caiu de 14% para 8%. Uma contração brutal, mas esse vácuo não ficou vazio. Ele foi preenchido pela produção nacional. A indústria brasileira, que vendia quase tudo para o mercado interno, sofreu uma queda de menos de 10% durante toda a depressão. Em 1933, já havia recuperado o nível de 1929. Enquanto isso, países que dependiam das exportações ainda estavam de joelhos. Como isso foi possível? A resposta está na capacidade ociosa que já existia dentro da indústria brasileira. As fábricas não estavam operando no limite, com a demanda interna se mantendo firme, sustentada pela política de defesa do café. Essas fábricas simplesmente aceleraram a produção sem precisar construir nada novo. A indústria têxtil é o exemplo mais emblemático. A produção cresceu expressivamente após a crise sem qualquer expansão proporcional da capacidade instalada. Usaram melhor o que já tinham. Isso aumentou a rentabilidade e gerou caixa para crescer depois. Mas não parou aí, porque quando a demanda por bens de capital, máquinas, equipamentos, estruturas cresceu no Brasil, o câmbio desvalorizado tornava impossível importar esses bens a preços razoáveis. Então, o que aconteceu? O Brasil começou a produzir internamente. A produção nacional de ferro, aço e cimento praticamente não sofreu com a crise. Em 1932, esses setores já produziam 60% a mais do que no ano da crise, enquanto as importações de bens de capital caíam para 1/5 do volume anterior. O Brasil construía a base de uma indústria pesada própria. Em 1935, os investimentos líquidos no Brasil, medidos a preços constantes, já superavam o nível de 1929, com as importações de bens de capital ainda na metade do que eram antes da crise. Pensa bem no que isso significa. O Brasil estava investindo mais, usando menos importação para fazer isso. A economia estava aprendendo a se sustentar. Agora, pensa no contraste.
Nos países que adotaram políticas ortodoxas durante a crise, cortaram gastos, defenderam o câmbio, priorizaram o equilíbrio das contas. O ajuste foi violento, a renda caiu, o desemprego explodiu e a recuperação demorou anos. O Brasil fez o oposto. Expandiu o crédito, desvalorizou o câmbio, sustentou a renda, gerou desequilíbrios e inflação. Sim, mas manteve a economia girando e o resultado foi esse. Entre 1929 e 1937, a produção industrial brasileira cresceu cerca de 50%. A produção agrícola voltada para o mercado interno cresceu mais de 40%. A renda nacional subiu aproximadamente 20%, com um ganho real per capita de cerca de 7%. Em 1937, enquanto algumas economias europeias ainda estavam estagnadas, o Brasil já estava numa trajetória clara de crescimento industrial. Mas tem uma coisa nessa história que pouquíssimas pessoas percebem, e ela é talvez a mais importante de tudo. O Brasil não planejou nada disso. A política de destruição do café foi desenhada para salvar os cafeicultores. O câmbio se desvalorizou porque o país não tinha escolha. A substituição de importações aconteceu como consequência natural de um câmbio caro e de uma demanda interna que precisava ser atendida. Nenhum tecnocrata sentou numa mesa e disse: "Vamos usar a crise para industrializar o Brasil." O processo foi orgânico, caótico, cheio de contradições, mas o resultado foi uma ruptura histórica. Pela primeira vez, o crescimento econômico brasileiro não dependia do impulso externo, não dependia do preço do café lá fora, não dependia de quantos americanos ou os europeus queriam comprar. O motor havia mudado de lugar. Antes estava do lado de fora, nas exportações. Depois da crise, estava dentro no mercado interno, na indústria, no consumo doméstico. Os economistas chamam isso de deslocamento do centro dinâmico. É uma expressão técnica para descrever algo muito simples. O Brasil cresceu de dentro para fora, e não mais de fora para dentro. Claro que esse processo trouxe novos problemas. A dependência do câmbio para proteger a indústria nacional criou distorções. A concorrência entre produção interna e importação tornou impossível manter um câmbio completamente livre. O setor externo ficou fragilizado por toda a década de 30. Mas esses eram os problemas de uma economia em transformação, muito diferentes dos problemas de uma economia estagnada. O Brasil dos anos 30 saiu de uma estrutura colonial centrada na exportação de commodities e começou a construir as bases de uma economia industrial. Não por genialidade dos governantes, não por planejamento estratégico, mas porque uma crise enorme forçou adaptações que, acumuladas, mudaram a estrutura do país. E isso nos deixa com uma reflexão que vai muito além do café e do câmbio. As maiores transformações econômicas da história raramente acontecem porque alguém teve uma grande ideia. Elas acontecem porque uma crise fecha os caminhos antigos e força a abertura de caminhos novos. Quem consegue navegar essa transição sem colapsar total, mesmo com erros, mesmo com desequilíbrio, sai do outro lado diferente. O Brasil conseguiu, de forma imperfeita, desigual, cheia de custos que recaíram sobre os mais pobres. Mas conseguiu. E entender como isso aconteceu é entender não só a história do Brasil, é entender como economias mudam de verdade. Se você chegou até aqui, deixa o like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente. Se quiser continuar acompanhando essa série sobre história econômica brasileira contada sem economês, se inscreve e ativa o sininho. No próximo vídeo a gente vai ver o que aconteceu quando o Brasil tentou repetir essa fórmula nos anos 50 e onde tudo começou a sair dos trilhos.